Imagine o ano de 1521 no coração da Alemanha. Um homem caminha silenciosamente pelos corredores frios de um castelo. Ele está disfarçado, usando um nome falso, fugindo por sua vida. Esse homem foi declarado fora da lei pelo poderoso Império Romano, o que significava que qualquer um poderia matá-lo impunemente. Ele estava escondido, isolado do mundo, mas as ideias que ele espalhara, essas estavam em chamas. Seu nome era Martinho Lutero. E sua história não é apenas sobre um homem contra o sistema. É sobre como a coragem de um só coração incendiou uma revolução que rasgou a Europa ao meio, dividiu a cristandade, desafiou o poder absoluto da Igreja Católica e empurrou o mundo da escuridão medieval para a luz do pensamento livre. Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela do Penso Logo Questiono e hoje o assunto é um pouco da história de Martinho Lutero. Mas antes de começar, não esquece de se inscrever aqui embaixo, dar o seu like e também o seu comentário, nem que seja apenas um oi, combinado? Agora, bora pro vídeo! Para entender a magnitude do que Lutero fez, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando Lutero nasceu em 1483, o mundo ainda respirava a poeira da Idade Média. As pessoas viviam sob um sistema feudal cruel, onde camponeses labutavam a vida inteira por um pedaço de pão, enquanto nobres e clérigos viviam no luxo. A igreja era a única estrutura que atravessava vilas, cidades e impérios. Ela era dona do céu e da terra. Em cada vila, a maior construção não era um castelo, mas uma catedral. Com seus vitrais deslumbrantes, altares dourados, a igreja controlava o imaginário do povo. O paraíso era prometido aos obedientes, o inferno garantido aos rebeldes. Ninguém ousava questionar, até Lutero. O pai de Lutero tinha planos ambiciosos, queria que o filho fosse advogado. E Lutero até tentou seguir este caminho, estudando na prestigiada Universidade Erfurt. Mas tudo mudou em uma noite de tempestade, um raio caiu perto demais. Apavorado, Lutero fez um voto desesperado. Se eu sobreviver, vou servir a Deus. E ele sobreviveu e manteve sua palavra. Entrou para o rigoroso mosteiro agostiniano, fez votos de castidade, pobreza e obediência. Era disciplinado, estudioso, determinado. Aprendeu grego e hebraico para ler as escrituras em sua forma mais pura. Queria entender Deus, agradar Deus, mas quanto mais ele mergulhava na palavra, mais ele percebia o abismo entre o que a Bíblia dizia e o que a igreja pregava. Lutero, que era mestre em teologia e tinha um futuro promissor como professor, consumia-se em culpa, em medo e em uma angústia profunda de não ser digno diante de Deus. Ele não queria apenas conhecer a fé, ele queria senti-la no mais íntimo de sua alma, que era perdoado. Lutero ainda era jovem quando foi enviado em peregrinação a Roma em 1510. Uma longa jornada de mais de 400 quilômetros a pé, enfrentando frio, cansaço e fome. Ele atravessou os Alpes em pleno inverno, cheio de expectativas espirituais. Roma. Para ele, Roma era o centro da fé, o lugar mais sagrado da terra. Mas o que ele encontrou não foi exatamente o que esperava. Viu cristãos subindo escadarias de joelhos, pagando penitências físicas, desesperados por um alívio para suas almas. Visitou lugares icônicos como o Coliseu, o Panteão, igrejas luxuosas, altares banhados a ouro. Mas quanto mais caminhava, mais uma coisa o incomodava. O contraste entre a simplicidade que Cristo pregava e a opulência escancarada da igreja que dizia representá-lo. Roma estava coberta de glória, mas também de corrupção. A igreja não era só religiosa, era uma máquina política e econômica. O Papa Júlio II planejava gastar fortunas para reformar a Basílica de São Pedro. Contratou ninguém menos que Rafael para pintar seus aposentos e Michelangelo para decorar a Capela Sistina. Tudo pago com dinheiro dos fiéis, arrecadado de cada canto da Europa. Enquanto os camponeses passavam fome, a cúpula da igreja vivia como reis. Lutero viu com os próprios olhos como a espiritualidade havia sido trocada por poder e luxo. Papas travavam guerras, bispos eram tratados como príncipes e qualquer questionamento era tratado como rebeldia. A igreja se preocupava mais em preservar seus privilégios do que com a salvação das almas.
Era uma época que o conhecimento era para privilégio de poucos. Os livros estavam nas bibliotecas, trancados nos mosteiros, acessíveis apenas aos monges. A própria Bíblia era escrita em latim, compreendida apenas por estudiosos. As missas eram celebradas nesse idioma, e o povo comum assistia sem entender, apenas confiando no que os padres diziam. A interpretação das escrituras era monopólio da elite clerical. A igreja não só controlava a fé, controlava o saber. E onde há controle de conhecimento, há controle de pensamento. Lutero viu isso de perto. Viu também como relíquias sagradas, como pedaços de ossos, roupas de santos, ou até pingos de sangue de Cristo, eram usados como moeda de fé. Quem as venerasse ganharia tempo a menos no purgatório. Era como se a salvação tivesse virado um produto. As indulgências eram vendidas como se fossem bilhetes para o céu. A ideia era absurda, mas genial para quem lucrava com ela. Diziam que os santos, ao viverem em penitência, acumularam méritos divinos, e esses méritos podiam ser comprados. Você não só podia garantir um alívio para os seus pecados, mas também diminuir o tempo no purgatório de parentes mortos. Bastava pagar. Um papel assinado pelo Papa e pronto! Menos anos de sofrimento na eternidade. A gota d'água veio quando ele subiu ajoelhado os degraus da Santa Escala, uma escadaria que, segundo diziam, havia sido trazida de Jerusalém, do palácio de Pôncio Pilatos, onde Jesus teria caminhado antes de ser crucificado. Cada degrau subido em oração prometia anos a menos no purgatório. No topo, Lutero parou. Olhou para trás, olhou para cima e pensou: será que alguém realmente sabe se tudo isso é verdade? De um monge obediente, Lutero passou a ser um crítico feroz. Ele ainda queria agradar a Deus, ainda queria a salvação, mas agora sabia que a verdade precisava ser dita. Mesmo que significasse enfrentar o Papa, mesmo que colocasse a sua própria vida em risco. Na volta para casa, aquela escadaria não saía da mente de Lutero. Ele já não conseguia olhar para a igreja com os mesmos olhos. Logo se estabeleceu em Wittenberg, uma cidade universitária em crescimento, onde foi convidado a lecionar teologia. Ali, Lutero encontrou um ambiente fervilhante de ideias e foi ali que pregou centenas de sermões. Era como se ele estivesse lavando a alma de tudo que havia visto em Roma. Suas pregações lotavam a igreja, pois havia algo novo nelas. Ele não falava de tradições humanas, falava da Bíblia, lia o texto sagrado e deixava que ele mesmo dissesse o que tinha a dizer. A diferença entre o que as escrituras ensinavam e o que a igreja fazia se tornava impossível de ignorar. Lutero não queria fama, muito menos guerra, mas também não suportava mais o silêncio. Era impossível ignorar a corrupção, a ganância e o luxo descarado da igreja que dizia representar a simplicidade de Cristo. Enquanto padres vendiam indulgências em troca da salvação, ele via almas sendo enganadas por promessas vazias, e foi aí que ele decidiu agir. A reforma protestante não começou com espadas, mas com palavras. Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Esse gesto aparentemente simples se espalhou como um incêndio. O cenário estava montado e quando Roma lançou uma campanha milionária para construir a nova Catedral de São Pedro, o estopim seria aceso. Lutero não foi o primeiro a levantar a voz contra os abusos da igreja. Séculos antes, a igreja já havia esmagado com violência qualquer tentativa de reforma. Jan Hus, em Praga, foi um dos que desafiaram a autoridade e pediu que o povo tivesse acesso à Bíblia em sua própria língua, e sua recompensa foi a fogueira. Mas Hus não recuou. Só que, diferente de Lutero, Hus não contava com uma aliada que mudaria tudo, a imprensa. Sem ela, suas ideias morreram com ele. Lutero, por outro lado, teria papel, tinta e prensas a seu favor, e uma mensagem que estava prestes a incendiar o mundo, é claro. A reação foi brutal. Lutero foi excomungado e chamado de herege. Ele se tornou um símbolo, um problema, um alvo. Foi mandado ao tribunal em Worms, onde enfrentou a elite religiosa e política da época. Lá, diante dos homens mais poderosos do continente, ele disse a frase que ecoaria por séculos: "Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude." Foi nesse momento que o mundo viu que a fé podia ser maior que o medo, que a verdade podia ser mais poderosa que as ameaças.
Ele foi declarado um inimigo do império, um fora da lei, mas já era tarde demais. Suas ideias haviam ganhado asas. Lutero foi escondido por aliados no castelo de Wartburg, onde ficou por quase um ano. E mesmo isolado, ele continuou a transformar o mundo. Lá, ele traduziu a Bíblia para o alemão, fazendo com que o povo comum pudesse finalmente ler as Escrituras. Isso era revolucionário, porque até então só o clero tinha acesso ao texto sagrado. Ao democratizar a palavra de Deus, Lutero deu ao povo o poder de pensar por si, e isso mudou tudo. A partir dali, não havia mais como controlar as ideias, não havia mais como conter a verdade. A reforma havia começado, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Enquanto a Europa explodia em caos e reforma, Lutero, já mais maduro, tentava equilibrar a teologia com a realidade. Em seus últimos anos, ele escolheu uma vida mais tranquila, mas não menos impactante. Em um ato que escandalizou a sociedade da época, o antigo monge se casou com uma ex-freira, Catherine von Bora. Juntos tiveram 6 filhos e criaram mais 4 órfãos. A casa deles era viva, cheia de risos e discussões teológicas. Lutero, que antes viveu entre muros de mosteiros, agora se sentava à mesa, rindo, debatendo e escrevendo. Sua casa virou um ponto de encontro de mentes inquietas, um berço do pensamento protestante. Lutero defendia o prazer da vida cotidiana com fé. Valorizava o casamento, o trabalho e o ensino. E criou um conceito radical para a época do sacerdócio de todos os crentes. Para ele, um jardineiro poderia entender a Bíblia tanto quanto um bispo. Todos tinham acesso a Deus diretamente, sem intermediários. Isso mudou tudo. Lutero acreditava tanto no poder transformador da palavra que convenceu nobres a construírem escolas para meninos e meninas. Ele sabia que quem lê a Bíblia pensa, e quem pensa questiona. E ele também tinha um amor profundo pela música. E também num dos momentos mais escuros de sua vida, lutando contra a depressão, ele escreveu um hino que ecoa até hoje: Castelo Forte é o nosso Deus. Lutero transformou verdades teológicas em canções que qualquer pessoa poderia cantar. E foi assim que a reforma não apenas mudou a religião, mas também tocou a cultura, a arte e o coração do povo. As igrejas protestantes passaram a ser lugares de cânticos, de pregação direta e de uma fé acessível. Lutero faleceu em 1546, aos 62 anos. Seu corpo foi sepultado na igreja do castelo de Wittenberg, mas seu legado nunca foi enterrado. O impacto da reforma foi avassalador. Guerras religiosas varreram a Europa. Igrejas foram divididas. Famílias se separaram. O que começou com palavras terminou em sangue, mas também em liberdade. A reforma foi o estopim que empurrou a Europa rumo ao renascimento, a ciência, a razão e a modernidade. Ela desencadeou transformações profundas na sociedade. O povo aprendeu a questionar. Martinho Lutero foi o pivô de tudo isso. Ele enfrentou impérios com palavras e com palavras plantou as sementes de uma sociedade mais plural. O que começou com um grito solitário diante de uma porta em Wittenberg se tornou um movimento que moldou o mundo moderno. A reforma foi muito mais do que um movimento religioso, foi um divisor de águas na história da humanidade. E Lutero, o homem que não ousou dizer não, tornou-se símbolo eterno de transformação. Obrigada por ficar comigo até o final. Espero que a história de Lutero tenha tocado seu coração e, quem sabe, agregado aí um pouquinho de conhecimento. Gostou? Se inscreve, dá um joinha e deixa seu comentário. Fiquem com Deus. Abraços. Tchau, tchau.